Olá, vamos começar a quarta e última sessão desta tentativa de partilha de formação para escolar online, pistas e desafios em educação de infância. Até agora fizemos um caminho muito simples de olhar para a relação em tempos de isolamento, ou seja, sabemos que a relação com os adultos significativos, que normalmente são os educadores, os auxiliares, as equipas pedagógicas, essa relação é fundamental para as crianças crescerem. Esta relação neste momento parece estar isolada, não poder acontecer, mas vimos nas últimas semanas testemunhos incríveis de pessoas profundamente competentes, profissionais, empenhados a fazer coisas fantásticas para as crianças, e é muito impressionante neste país ver que tudo se reorganizou, tudo se reestruturou com rapidez. A nossa preocupação foi apenas partilhar alguma visão sistemática, ou seja, como escola, como instituição, como colégio, como jardim de infância, cada um de vocês estará numa situação diferente, como é que se pode fazer uma proposta de escola, não é? De escola no sentido estruturada e não apenas as fantásticas iniciativas que têm surgido por aí, que são de louvar, e portanto fizemos este percurso de como é que a nossa relação se configura neste momento de isolamento, quarentena. Depois discutimos alguns aspectos em relação ao espaço, ao tempo e à comunicação nesta altura, neste tempo. E a última sessão, antes desta, foi sobre uma didática online, ou seja, quais os critérios, quais os objetivos, algumas pistas de organização. Agora, para terminar, depois teremos uma sessão de perguntas e respostas e de partilha, porque no fundo sinto-me muito solidária com todas as pessoas que estão no mesmo barco, estamos todos no mesmo barco, e portanto mesmo peço-vos a vossa colaboração e a vossa partilha das experiências, das dificuldades também, mas das experiências de sucesso que tenham tido e que queiram partilhar. Esta última sessão tem um título Atores versus Educadores. Porquê? Quando começou esta aventura de tentar continuar uma relação com as crianças em idade de creche, mas especificamente também de pré-escolar, imediatamente, por um lado, pela parte divertida, comentávamos entre nós, bom, lá vou fazer o meu episódio da novela, mas a brincar, claro, e eu comecei a pensar nisto, começámos a dialogar também entre nós, e depois começaram a surgir as dificuldades próprias de quem não tem formação para estar a desempenhar um papel, ou de não somos atores, somos educadores, não somos atores, não é? E então eu queria partilhar um bocadinho as minhas reflexões convosco sobre este tema, qual é a diferença entre ser ator e ser educador, e depois, exatamente por causa disto, selecionei 5 ou 6, não contei, momentos de uma aula minha, de uma aula de inglês, que vou partilhar convosco e comentar. Portanto, hesitei um bocadinho se fazia, porque é sempre um bocadinho estranho mostrar, também porque vou mostrar bastantes fragilidades, ou seja, coisas que fiz mal e coisas que fiz mal e deixei propositadamente assim, coisas sobre as quais penso que também se poderia fazer de outra maneira, enfim. Portanto, no fundo vou mostrar-vos um bocadinho o resultado destas reflexões em ação, para também depois podermos comentar juntos. Então, eu já estou quase a ficar proficiente nisto, muito bem. Então, atores versus educadores, e esta é a primeira questão, ou seja, o facto de estarmos online, nos ecrãs, a continuar as atividades letivas não presenciais à distância, não faz de nós atores. E, portanto, queria partilhar convosco também um bocadinho esta reflexão, ou seja, qual é a grande diferença entre um ator e um educador? Bem, há inúmeras, não é?
Mas para este efeito, um ator está sempre num papel que não é ele, ou seja, está sempre. É um desafio fantástico. Eu tenho imensa estima pelos atores, pelos bons atores, porque entram numa vida, numa personagem que tem determinadas características psicológicas, enfim, entram numa pessoa que não é ele. Isto é um ator, não é? Um educador é exatamente o contrário. Dei por mim a refletir sobre isto, ou seja, um educador é alguém que é cada vez mais ele próprio e está tão consciente de quem é e do que é bom para si, o que é verdade para si e o que é que traz alegria à sua vida. Está tão, 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 tão consciente e tão na sua própria pele que decide que a sua vida toda é para comunicar estas coisas às gerações mais novas. E, portanto, dei para mim a pensar, os atores têm uma tarefa, uma missão, uma vocação fantástica, mas a nossa é diametralmente, a nossa de educadores é diametralmente oposta, ou seja, o nosso trabalho, e já vou tentar dizer porque é que isto é fundamental, é porque isto dá-nos uma certeza, esta consciência pode ser um caminho de certeza, de solidez, de perder o medo da performance, ou seja, um ator tem muito medo da performance, não é? De que se foi bem, ele vai aquelas coisas, ele vai muito bem naquele papel. Nós não temos esse problema, ou não deveríamos ter, e é isso que eu queria dizer, ou seja, para nos libertar dos nossos medos, a proposta que eu faço de diferenciação entre atores e educadores é exatamente no sentido de aquilo que nos é pedido como educadores é que sejamos profundamente nós próprios em relação com o real, que é o que as crianças querem descobrir e que nós vamos descobrir com eles. Voltamos ao primeiro ponto da sessão, não é? Desta formação. Nós damos a mão às crianças para entrar no mundo que é uma feira popular. E, portanto, nós temos que conhecer muito bem a Feira Popular. É uma Feira Popular que existe. Um ator está sempre numa circunstância que não existe. Portanto, nós, somos cada vez mais nós próprios e por isso não precisamos nos preocupar com uma performance. Devemos preocupar-nos com a consciência que temos de nós próprios. 2, devemos preocupar-nos com a cena da vida real, não é? Portanto, com a realidade que está à nossa frente, porque é nela, verdadeira, a acontecer, e não numa cena de um filme ou de uma peça de teatro, é real. A nossa vida é real e as crianças entusiasmam-se sempre com a nossa vida real. E, portanto, isso liberta-nos, porque o verdadeiro trabalho que é preciso fazer para ser um educador online em tempos de crise e depois de crise de isolamento, desta crise, não é? De isolamento, de distância social, de termos como único canal o estar através dos meios telemáticos com as crianças, ao mesmo tempo liberta-nos porque coloca o desafio na nossa relação connosco próprios, com o mundo à nossa volta, com as pessoas, e fazendo esse trabalho de quem é que eu sou e o que é que eu quero, depois arranjo maneira, e nisso as educadoras de infância, devo confessar que tenho uma estima infinita pelas educadoras de infância, porque são de uma criatividade e de uma capacidade inovadora fora do vulgar. E, portanto, o que eu proponho é que este trabalho seja feito sobre nós próprios, sobre o que é que nós queremos. Um pequeno à parte, que é, gostava de que pensassem 10 segundos sobre, sem conhecer esta pessoa, qual será a sua profissão. E sem conhecer esta pessoa, qual será a sua profissão? Qual poderia ser? Pois é, infelizmente, posso
apostar, depois podemos discutir na sessão de perguntas e respostas, mas posso apostar que nem esta puseram a hipótese que ela fosse educadora de infância. Porque se eu tivesse posto aqui uma pessoa com crianças sentada no chão a brincar, rapidamente diriam que é educadora de infância, porque é isso que a educadora normalmente faz. Senta-se no chão, e isto é um elogio, a partilhar a experiência que a criança está a fazer. Mas há aqui um ponto que muitas vezes nos esquecemos e que é fundamental recuperar para enfrentar esta circunstância, que é o interesse de um educador, em sentido lato, não em sentido profissional, não é? Mas o interesse de um educador, a paixão de um educador, claro, também são aqueles pequeninos que nós vivemos, a quem nós dedicamos a vida. Mas dedicamos a vida por um interesse com alguma coisa que nos entusiasma. Por um livro que nos entusiasma em primeiro lugar a nós. Com as estrelas, com as plantas, com os animais, com algum aspecto ou vários aspectos da realidade que antes de mais nos entusiasmam a nós. Portanto, este nosso não ser atores e ser educadores obriga-nos a redescobrir quem é que nós somos e qual é a nossa vida real, não qual é o nosso papel, porque isso é o problema dos atores. Quem é que nós somos verdadeiramente? O que é que nos entusiasma? Porque quando soubermos isso, como é que vamos testemunhar esse entusiasmo aos miúdos? É a coisa mais fácil do mundo. E, portanto, conto-vos, aqui estou eu, vou-vos mostrar o primeiro vídeo. Isto é só para dizer, eu dou uma aula de inglês semanal, bem, não é bem inglês, é uma iniciação ao contacto com a língua e a cultura inglesa, aos 3, 4, 5 anos. Há aula igual para todas, depois há diferenciações de propostas de tarefas e atividades que eles podem realizar, mas nesta modalidade online é igual para os 3, para os 4 e para os 5 anos. Vamos ver o primeiro vídeo e eu já vou comentar. Hello kids, good morning. How are you today? Um bocadinho estranho. I'm very happy. How are you? Are you happy? Show me. Or are you sad? Or are you angry? Catas is not angry, nor sad. I'm happy. Então, esta é a primeira coisa, que é, eu começo sempre a aula assim, e portanto, aqui, claro que, a propósito de atores versus educadores, claro que há uma preocupação com a linguagem ser adequada, com a expressividade ser adequada. Catas sou eu, que é como eles me chamam. E, portanto, a primeira coisa que eu decidi continuar a fazer, quando estamos na sala, faço isto, pergunto a cada um: Good morning, João, are you happy today? E os pequeninos dizem yes, os médios dizem yes, I'm happy, e os de 5 anos já é pedido que dialoguem depois um bocadinho comigo sobre isso. Mas, portanto, eu, desde que começámos a quarentena, faço sempre isto igual todas as vezes. Porquê? E este é o primeiro comentário que eu queria fazer convosco, porque é importante que a estrutura das atividades online seja semelhante àquilo que são as atividades presenciais, porque a criança sabe que eu começo assim todas as vezes que me sento na roda com eles. E, portanto, dá-lhe uma segurança sobre a expectativa daquilo que vai acontecer. Está num terreno, num território que conhece. E isso, como ponto de partida, é fundamental. Isto é a semana da alegria, a semana da Páscoa é a semana da alegria. Então, are you happy? Yes? Okay, so let's sing. If you're happy and you know it... Oh, wait, I forgot something. Pronto, isto foi só uma brincadeira que a seguir eu pergunto-lhes sempre se estão todos contentes e a seguir cantamos If you're happy and you know it, clap your hands. E eu quis aqui, depois de os introduzir num terreno familiar de segurança, quis introduzir um fator surpresa. Portanto, esta é a primeira vez que acontece isto.
Portanto, eles provavelmente já estão a fazer if you're happy, já sabem, não é? Já conhecem, mas introduzir um fator surpresa é fundamental para captar a atenção e depois lhes dar a segurança de já conhecerem a atividade, aquilo que vai acontecer, é fundamental. Eu acho fundamental, fiz isto e tem corrido muito bem, introduzir um fator surpresa. I have my guitar! So you have to help me by clapping your hands. Show me your hands. Your hands. Let's count our fingers. Move the fingers. Okay, so one. Pronto, aqui depois, enfim, ir buscar experiências anteriores, aprendizagens anteriores, eles já aprenderam os números e vão ver mais à frente também as cores, e portanto ir buscar, mobilizar, isto é a terceira coisa, portanto dar um elemento de continuidade à canção que eles já conhecem, elemento de surpresa, e a terceira coisa é mobilizar aprendizagens anteriores para que a atenção que se captou entre em ação e se ponha como é que se diz? É a gasolina no fundo das novas aprendizagens. Hi! So, today I have everything I need to tell you a story. I have my bottle of water, minha garrafa d'água, Catas tem sempre uma garrafa d'água. What color is this? Yes, this is green. 2 comentários sobre isto. Isto é muito importante. Portanto, quando fazemos propostas em diferido, em vídeo, que as crianças vão ver depois, com o tempo e com a concentração, é muito importante trazer, como disse, as aprendizagens e trazer elementos que relacionem com a experiência que se fazia na escola. Este pormenor foi bastante pensado, ou seja, eu tinha ali a garrafa d'água, porque eu tenho sempre uma garrafa d'água comigo e é uma coisa que eu sei que eles reparam. E, portanto, esta é a primeira coisa. A segunda coisa, já vão ver que eu a seguir vou comparar com a garrafa que eu tenho na escola. Ou seja, isto foi uma coisa propositada. Fazer remeter continuamente a experiência das aprendizagens para o lugar que eles conhecem, que é a escola. Segunda coisa, este pormenor também de comparar e introduzir as cores é importante pela razão que eu disse anteriormente, ou seja, neste diálogo inicial em que, evidentemente, eu deixo espaço para que eles respondam em casa e penso que isso é muito importante, isto está tudo pensado, não é? Porque às vezes as pessoas com que eu falo dizem, tu tens imenso jeito, eu posso ter algum jeito, mas não se trata de jeito, trata-se de pensar, não improvisar, não é? Não somos atores. Portanto, esta aula de 20 minutos, 18 minutos e 35, eu demorei para aí 3 horas a prepará-la, porque pensei em cada pormenor, tenho ali uma cábulazinha que vou seguindo e, portanto, o deixar tempo para que eles respondam, sem ser demasiado teatral, mas sem ser muito rápida, testar qual é a rapidez, sim, a velocidade que faz sentido, tudo isto deve ser pensado. Seven little goats. The wolf and the 7 little goats. I think I forgot something. Eu acho que me esqueci de alguma coisa. Deixem lá, Catas, ver se esqueceu de alguma coisa. Que eu acho que Catas está a ficar... Olhem os cabelos brancos. My white hair. Catas está a ficar velhinha. Ahá! Agora já está. Ok. Pay attention. Open your eyes. Open your ears and... Então, esta parte eu pus aqui por uma razão muito simples. É que eu enganei-me. Enganei-me na partilha, etc. E eu podia ter cortado, não é? Podia cortar aquilo e pegar era só uma montagem de vídeos facilmente de fazer, qualquer pessoa sabe fazer. Mas não quis. Porque se eu estivesse na sala,
podia-me ter enganado também a pôr uma música. Ou seja, esta modalidade online, isto é um exemplo muito simples, não é? Mas introduz a possibilidade de nós termos sempre um filtro de Instagram e estarmos sempre giríssimas e não nos enganarmos nunca. E eu decidi deixar a cena em que eu me enganei para ter presente um aspecto de norma, aquilo que está a dizer, aquilo que eu sou. Eu enganei-me a pôr o vídeo, não tem mal. Fiz um comentário sobre o meu cabelo e pronto, ou seja, que era, eu sou esta pessoa e enganei-me. E vão ver mais à frente, não vão ver porque para não pôr muita coisa não pus, mas a história que eu decidi contar foi os 7 cabritinhos. E eu engano-me imensas vezes a dizer, imensas vezes digo a little wolf em vez de dizer a little goat, e também pensei, vou corrigir, e depois pensei, não, porque primeiro é um erro que eu teria dado na sala, se estivesse com eles, porque me enganei, não é um erro, se fosse um erro que os introduz uma palavra errada, eu teria alterado, não é? Porque me enganei. Mas este tipo de erros de atuação eu mantive sempre, porque sou eu que estou ali, não é uma atriz a fazer de mim, que se engana e faz take 2, take 3, take 4. A não ser que seja um erro crasso, por exemplo, às vezes eu tenho obras em casa e já ouviram também hoje de certeza campainhas a tocar, eu deixo essas coisas. Nós estamos aqui, mas a nossa vida é normal, não é mascarada com filtros de nada. Eu acho que esta tónica da normalidade da vida a acontecer é importantíssima para as crianças. 7 little girls. Near that place, there was also a mean wolf. Oh, look! In the forest, na floresta, também havia a wolf, a mean wolf, lobo mau! One day, their mother went out to look for food, and she left the 7 little goats at home alone. Their mother, look, a mãe, their mother went to look for some food. They were very hungry. Show me. Vocês também têm fome, como os cabritinhos? Mostrem lá, catas. I'm so hungry. Tenho tanta fome. So the mother went to look for food. Foi buscar comida. E deixou-os alone, sozinhos em casa. When the wolf Então, aqui eu deixei esta parte porque isto é o que eu acho que não se deve fazer. Ou seja, eu tive a preocupação, e mantenho-a, de eu quero contar uma história às crianças, mas não tenho muitos livros aqui em casa, infelizmente não os trouxe a tempo, e os livros que tenho não são muito adequados para os temas que eu queria trabalhar. E, portanto, acabo por recorrer a vídeos do YouTube que têm animações ou ilustrações e um vocabulário que eu gosto, mas eu quero ser eu a contar-lhes a história. É aquela questão da relação, não é? Eu não lhes quero dizer vê um vídeo, eu tenho uma história para te contar e, portanto, consegui desembrulhar esta maneira de fazer, que vou fazendo pausa, etc. Mas terão certamente reparado que eu depois a rever isto pensei, que chata, para de interromper, eu quero ver a história. Ou seja, isto é muito importante também. A nossa presença não deve ser como a minha foi neste vídeo, de interromper, mesmo fazendo um vídeo ou não fazendo um vídeo, não é? Às vezes pode ser a maneira como se propõe uma atividade, etc. Às vezes a nossa presença pode ser muito intensa e acabar por cansar ou a concentração ou a memória das crianças já não estar a acompanhar. E, portanto, eu acho que interrompi muitas vezes, no caso, é uma boa solução estar a comentar, mas não as vezes todas que eu comentei, como vão continuar a ver. On the forest, there was a lake, and they found the wolf there, sleeping without suspecting anything. Then the goat approached silently, and carefully she opened his belly with the scissors and freed all. Wait, the mother. So the wolf is asleep. Let's go to sleep. Durmam como o lobo.
We are asleep. Of the little goats. Pronto, neste caso é substancialmente diferente, ou seja, eu devia ter mostrado os dois de seguida, peço desculpa, mas uma coisa é estar a interromper a história porque eu quero ter a certeza que eles perceberam. E a verdade é que a história fala por si, tem a força das imagens e está bem contada, portanto eles compreendem. Outra coisa é fazer este trabalho de os pôr dentro da história, não é? Que nós fazemos muito em sala. Isto é que é uma coisa, a primeira coisa que eu mostrei parece-me desadequada, a segunda que eu mostrei parece-me, mas gostava muito de dialogar convosco sobre estas coisas, parece-me mais importante, ou seja, nós pormos-nos exatamente como assim, a ajudar a criança a entrar dentro daquela realidade que lhe estamos a mostrar através de um canal novo. É isto que eu acho que deve ser a nossa preocupação neste momento. Então, meninos, será que podiam desenhar esta história e mandar para a Catas depois ver se vocês gostaram da história? Eu acho que pronto, aqui o que se passa é, portanto, começar com um elemento que se conhece, elemento de surpresa, diálogo sobre alguma coisa que os remete para a experiência da escola e dizer hoje tenho uma coisa, portanto, em que a escola já está presente como lugar, como o seu lugar, não é? E aí então começa-se uma proposta, portanto, uma história, uma música, um percurso de psicomotricidade, o que for. Mas terminar sempre com, e estou quase a acabar, com duas coisas fundamentais. A primeira, parece-me, é pedir à criança uma tarefa, ou seja, que responda, eu faço uma proposta, portanto, a criança responda, neste caso são três propostas diferentes, porque são são grupos heterogéneos, e mostrar que não está acabado, agora não vos vou mostrar tudo porque isto é um bocado estranho estar-me a ver a mim própria, é um bocado, de facto, atores, não, educadores. Mas é muito importante que a criança se sinta participante, não é? Não está espectador no sofá a ver uma coisa que a educadora está a fazer para ele, não. Terminar com um pedido, agora eu vou-te pedir isto. E a outra coisa muito importante é terminar sempre estas aulas, estas atividades, com uma síntese daquilo que se disse até ali. Pronto, que eu aqui já não tenho, mas enfim, isto foi uma breve de partilhar estas preocupações e estas intuições que espero que possam dialogar connosco na sessão de perguntas e respostas. Portanto, fazendo a síntese daquilo que aconteceu, o nosso ponto de partida é que a relação é o terreno fértil do crescimento e do desenvolvimento das crianças, a relação connosco e, de mão dada connosco, a relação com o mundo. Depois, como é que isso pode acontecer online? Duas questões sucessivas. A primeira é o que é que pode ser uma proposta, que condições é que é preciso assegurar para que se possa fazer uma proposta não presencial, portanto, o espaço, o tempo e a comunicação, cuidar destas três condições. Depois vimos a questão da didática online, quais são os critérios, quais podem ser os objetivos, que recursos, que ferramentas, e depois questões ligadas à dinâmica, à linguagem. E finalmente esta questão, que é uma questão de síntese, não é? Mesmo de conclusão, que é o verdadeiro caminho que temos que fazer nesta nova realidade, nesta nova circunstância, é redescobrir a nossa missão de educadores, porque nós não somos atores. E os educadores somos aqueles que estamos tão contentes e tão entusiasmados com a vida e com o que nos rodeia, que queremos dizê-lo a toda a gente e, sobretudo, dedicamos a vida a dizê-lo às crianças e às novas gerações. E, portanto, não esquecer, redescobrir este interesse
que o mundo, que as coisas suscitam em nós, é o que eu desejo para mim e para todas, e espero que possamos encontrar-nos na sessão de perguntas e respostas. Muito obrigada.